Shalom, prazer estar aqui de volta com vocês. E que bom que o Christopher nos trouxe hoje essa a revitalização da questão da reconciliação, que é o nosso chamado principal dentro dessa obra do TJC2. E o que eu trouxe aqui para discutir hoje, lendo um pouco lá da carta de Pedro, mas caminhando também pela explicação de Paulo, me levou a refletir um pouco sobre a ousadia de Paulo em dizer que nós somos a família de Deus, né? Por que família de Deus? Como Paulo chega nesse ponto? Enquanto igreja cristã, talvez hoje seja muito fácil entender essa visão dentro da reconciliação que nós tivemos com Deus, mas para a época, no primeiro século, tendo a referência de família de Deus, parecia algo muito ousado, pela reverência que eles tinham para com Deus, com que os judeus tinham para com Deus, porque nem sequer o nome de Deus era pronunciado, somente uma vez ao ano, na festa de Yom Kippur, no final da festa, depois da purificação, se repetia, até hoje é assim, se repete nesse período o nome de Deus, né? Deus é chamado de Hashem, que significa simplesmente o nome, Adonai, que significa Senhor, ou muitas vezes Hashamai, referindo-se aos céus, e de repente Paulo vem e fala: somos famílias de Deus. E como a gente pode usar como referência aí um pouco mais abaixo do que o Christopher leu em Efésios 2, ele leu 14 e 15, referenciando aí a questão da reconciliação. Nós vamos um pouquinho mais abaixo no 19, onde ele diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos. Até aí vamos bem, né? Éramos gentios, fomos enxertados na oliveira, lá em Romanos 11, e agora somos parte dessa oliveira, desse corpo do Messias, e ótimo. Mas ele avança o farol e diz: e somos famílias de Deus, né? Que ousadia de Paulo em dizer que nós somos famílias de Deus, né? Então vamos entender um pouco por que ele chegou a esse ponto, de onde ele trouxe essa revelação de que somos feitos famílias de Deus. Como referência, vamos ao resgate que nos foi feito pelo sacrifício de Cristo na cruz, usando como referência aqui 1 Pedro 1, 18 e 19, que diz: sabemos que não sois mediante coisas perecíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue do Messias. Então a referência que usamos aqui é o resgate. E resgate significa Geulah. Geulah em hebraico pode ser traduzido como temos aqui resgate, ou pode ser redenção, ou pode ser também liberação. E para ter um resgate, nós precisamos ter o resgatador, né? O grande resgate, a grande Geulah que nós tivemos no Pentateuco, é justamente a saída do povo hebreu do Egito. Então esse é conhecido como a grande Geulah, o grande resgate, a grande redenção que Deus fez para com seu povo. E para ter um resgate, tem que ter o resgatador. Então o resgatador é chamado Goel, que também pode ser aí o redentor. Para os irmãos aí do Rio, se quiser chamar em hebraico, o Cristo Redentor em hebraico é Goel HaMashiach. Então, o Cristo Redentor, o resgatador, é necessário ter para completar o resgate. E desde a saída do Egito até o sacrifício de Cristo na cruz, um outro termo surgiu ao longo da história, que a palavra Goel passou a ser entendida como redentor da família. Por quê? Porque em Levítico 25, 25, ou todo o capítulo de Levítico, Deus trata da questão da terra, onde ele diz: olha, a terra é do Senhor, então ninguém terá propriedade perpétua da terra. Vocês terão propriedade da terra, a cada período, a cada ciclo de 50 anos, vamos voltar ao dono inicial dessa terra, se ele não puder comprar. E ele diz aqui: o teu irmão empobreceu, não tem parte nenhuma de possessão, porque ele vendeu, perdeu aquela terra, então virá o resgatador, seu parente,
e o resgatará ao que vendeu o seu irmão. Né? Então, Levítico 25, Deus trata dessa questão que a terra tem que voltar ao seu proprietário, é comprar um parente seu, vai ter o direito de investir o seu capital, resgatar aquela terra e restituir a família ao proprietário anterior. Um exemplo muito singelo que nós temos dessa parte é lá no livro de Ruth, né? Principalmente ali no finalzinho do 3 e praticamente todo o 4, em que Noemi retorna para a sua terra com Ruth, e ali Boaz toma a questão do resgate da terra de Elimeleque, que era o seu esposo, conversa com quem teria o direito de fazer aquele resgate, e ele não mostra interesse. O segundo para fazer isso seria Boaz, e Boaz vai, compra a terra e restitui a Noemi e se casa com Ruth. Docemente também, Ruth significa amiga ou amizade, né? E Deus faz então esse casamento da amizade do estrangeiro com a sua missão, com a sua obra, com o seu propósito em Boaz. Então, assim, da mesma forma, nesse conceito do resgatador da família, que o povo hebreu, o povo judeu, depois de estabelecido na terra, passa a vivenciar no seu dia a dia, nos seus ciclos de jubileu, a questão do resgate, a questão da ação do resgatador. Paulo volta a esse texto e diz: resgatador da nossa família nos tomou, e assim somos feitos família de Deus. Deus usa um membro da família, seu próprio filho, e nos faz sua família. Lindo, não? Amém?